ao vosso coração na noite deste dia e espero que Deus ele fale poderosamente ao vosso coração. Livro de Lucas, capítulo de número 13, e o verso de número 11, que nos diz assim: Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou para si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. O texto que fizemos menção esta noite, tarde, eu não sei que horas você irá ver esse vídeo. O texto que fizemos menção nesta hora, ele conta para nós uma das histórias de milagre mais lindas da Bíblia Sagrada. O texto vem relatando para nós e tem como epígrafe a mulher encurvada ou a mulher paralítica. A Bíblia nos relata que havia em uma das sinagogas uma mulher que durante 18 anos estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Espírito este que fazia com que esta mulher andasse encurvada, andasse olhando para baixo. E ela estava na sinagoga. Sinagoga aqui representa a igreja. E certa feita, Jesus estava passando por aquela cidade chamada Pérea, próximo ali à junção da Judéia. Jesus ele ia passando juntamente com seus discípulos. Ele entra nesta sinagoga para ensinar. E o texto vem nos relatando que Jesus ele estava ensinando. Então ele vê esta mulher e a chama para si e diz para ela: Mulher, estás livre da sua enfermidade. Então Jesus impôs as mãos sobre ela e aquela mulher ela ficou curada. Então o príncipe da sinagoga ele questiona Jesus: é lícito curar em todos os outros dias, e vem tu e cura justamente em um dia de sábado? Então Jesus o repreende, dizendo: hipócritas. E aquela mulher ela é curada. Este é um pequeno relato que a Bíblia nos traz no livro de Lucas, capítulo de número 13, dos versos 10 ao verso 17. E mediante esse texto, hoje eu tenho algumas lições para compartilhar convosco. A Bíblia diz que durante 18 anos, esta mulher ela convive com um espírito maligno. Durante 18 anos, ela convive com este espírito que a aprisiona, não a deixando olhar para cima, não a deixando olhar para o horizonte, não a deixando olhar
para um novo futuro, não a deixando projetar uma nova esperança, não a deixando ter ela novos sonhos. Pelo contrário, este espírito a aprisiona, fazendo com que ela ande encurvada, ela ande sem esperança, ela ande desprezada, ela ande totalmente sem expectativas de vida. Mas o texto vai nos relatar que Jesus, ele chega naquela sinagoga. É algo muito lindo que acontece quando Jesus chega. A Bíblia diz que Jesus tem íntima compaixão daquela mulher e diz a ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Durante 18 anos, um espírito maligno aprisionou aquela mulher. Durante 18 anos, um espírito de enfermidade acorrentou aquela mulher. Durante 18 anos, Satanás fez o que queria com aquela mulher. Deixou ela triste, deixou ela sem esperança, deixou ela sem projetar um futuro, deixou ela olhando para baixo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega no cenário, ele chama aquela mulher para si e diz para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Oh, glória! Isso aqui é muito lindo, porque me mostra uma rica lição e aplicação. Durante 18 anos, um espírito maligno acorrentava aquela mulher. Durante 18 anos, o espírito de Satanás acompanhou a vida daquela mulher, não deixando que ela fosse feliz. Mas Jesus chegou no cenário e, em poucos minutos, trouxe àquela mulher a cura que ela tanto almejava. Porque quando Jesus chega no cenário, Satanás, ele tem que bater em retirada. Quando Jesus chega no cenário, Satanás teve que pegar a sua mala e cair fora. Porque quando Jesus chega, aquilo que era choro se transforma em riso. Aquilo que era lágrima se transforma em sorriso. Aquilo que era pranto se transforma em alegria. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu não sei se você está entendendo a fortaleza desta palavra, mas talvez eu estou falando aqui para pessoas que durante muitos anos Satanás tem aprisionado a sua vida, que durante muitos anos o inimigo tem feito com você a mesma coisa que fez com aquela mulher. Está te fazendo olhar para baixo. Mas através desse vídeo, Jesus, ele libera uma palavra
profética. Eu estou entrando no teu cenário. Eu estou entrando na tua vida. Eu estou entrando na tua casa. Eu estou entrando no teu coração. E quando eu entro, Satanás, ele tem que bater em retirada. E quando eu entro, o espírito de enfermidade, ele cai por terra. Quando eu entro, aquilo que era pranto se transforma em choro. Aquilo que era alegria, aquilo que era tristeza, se transforma em alegria. Aquilo que era funeral se transforma em vida. Aquilo que era ponto final se transforma em recomeço. Só você que acredita nesta palavra, digite aí um amém, digite um glória a Deus. Através desse vídeo, Jesus ele está trazendo uma novidade de vida. Através desse vídeo, Jesus está trazendo um novo recomeço para pessoas. Durante muito tempo, Satanás tem aprisionado, tem acorrentado a sua mente, projetando você olhar para baixo, fazendo com que você não possa ver o futuro a qual Deus ele tem projetado para a sua história, o futuro para a qual Deus tem projetado para a sua vida. Mas Deus, neste vídeo, ele me traz aqui para te dizer, oh glória, que Satanás, ele hoje cai por terra. Satanás, ele hoje vai bater em retirada, pois eu, o Senhor, que criei os céus e a terra, estou entrando na tua vida, estou entrando na sua casa, estou entrando na sua família, e aquilo que era pranto se transforma em alegria, aquilo que era choro se transforma em sorriso, aquilo que era morte se transforma em vida, aquilo que era ponto final se transforma em recomeço. Glória a Deus. E a Bíblia segue nos dizendo que Lucas, que escreveu este texto, o Evangelho de Lucas, ele está ligado entre os 4 evangelhos, que é conhecido por nós como evangelhos sinóticos. E o que seria evangelhos sinóticos? Certa feita, um homem, estudando eles minuciosamente, chegou a uma conclusão, que esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se conectam. Existem passagens que estão registradas no livro de Mateus, também no livro de Marcos, também no livro de Lucas e também no livro de João. Então, chegou-se à conclusão que eles são sinóticos. Há algumas exceções de algumas passagens, ou propriamente o livro de João, pois é um livro que há algumas passagens que está registrada apenas nele, como Jesus é apresentado como verbo. E a história da mulher encurvada nós vemos registrada no livro de Lucas. Quem era Lucas? Lucas era
um doutor. Lucas era um médico formado em medicina. E há um mistério muito grande, pois Lucas ele vai nos dizer o seguinte no verso de número 11: e não podia de modo algum endireitar-se. Olha a fortaleza desta citação. Lucas era um médico, conjecturando eu, um médico renomado, um médico de excelência, que sabia o que estava fazendo. E agora ele dá este diagnóstico. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Só que no verso de número 12, um verso abaixo, a Bíblia vem dizendo que Jesus diz àquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. Oh, glória! Isso aqui é muito lindo, porque Lucas vem trazendo que não podia de modo algum endireitar-se, mas Jesus, o médico dos médicos, o médico sobre todos os médicos, ele vem dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Isso aqui é muito lindo porque eu aprendo uma aplicação profética. A terra já havia dado o diagnóstico para aquela mulher. Não tem mais solução. Você não pode, de modo algum, endireitar-se. O seu destino é viver olhando para baixo. Mas o médico dos médicos, ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Se eu fosse você, já tinha digitado glória a Deus por essa palavra. A medicina terrena, que é limitada, a medicina terrena, que não tem o recurso suficiente, plantou para ela um diagnóstico. Não temos mais o que fazer por você. Você ficará assim para sempre. Mas quando se acabou o recurso da medicina da terra, a medicina celestial começou a trabalhar em favor daquela mulher. Talvez hoje eu estou falando aqui para pessoas que receberam um diagnóstico terreno, que para você não tem mais jeito. Este câncer vai te matar. Esta enfermidade vai te matar. Esta doença vai acabar com a sua vida. Mas eu, o Senhor, estou dizendo esta noite que quando a medicina da terra esgotam os seus artifícios, eu, Senhor, começo a trabalhar em seu favor. Hoje é noite de mudança de diagnósticos. Talvez o médico te dê um papel dizendo: para você não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer.
esta doença já tomou todo o seu corpo. Mas eu, Senhor, estou dizendo que, ainda que para a medicina da terra não haja mais opções, na medicina celestial há recursos para mudar a situação. Lázaro estava morto e a tradição falava que até o terceiro dia poderia reviver. A partir do quarto não teria mais jeito. Passou-se o terceiro dia e nada aconteceu. Mas no quarto dia, Jesus, ele chega, mostrando que ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é o médico por excelência e trouxe vida a Lázaro e trouxe vida aos ossos secos. Esta noite, Jesus manda eu liberar esta palavra profética sobre vidas. O diagnóstico da terra foi que para você não tem mais jeito. Mas o diagnóstico do céu é: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E eu, o Senhor dos Exércitos, estou entrando e mudando esta situação. Eu, o Senhor dos Exércitos, estou entrando e limpando feridas da alma. Eu, o Senhor dos Exércitos, estou mudando palavras de médico. Eu, Senhor dos Exércitos, estou mudando sentença de diagnósticos. E a Bíblia segue nos relatando que Jesus, ele vê aquela mulher e a chama para si e diz para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. E após isso, Jesus impõe as mãos sobre ela e imediatamente ela é curada. E aqui eu encontro uma aplicação muito linda, porque Jesus não primeiramente impôs as mãos sobre ela, mas primeiramente ele lança uma palavra: mulher, estás livre da tua enfermidade. E aqui eu encontro uma aplicação muito linda. Viveu 18 anos aprisionada, com a sua mente projetada a ser uma fracassada, com a sua mente projetada a fazer com que ela olhe para baixo. Mas a primeira cura que Jesus chega trazendo na vida daquela mulher não é na sua coluna, não é em seu corpo, mas sim em sua mente. Porque mais importante do que ter um corpo curado é ter uma mente transformada. O primeiro milagre que Deus ele vai realizar nas nossas vidas não é no meu corpo, mas sim
na minha mente. Porque uma mente curada tem um poder de transformar um corpo doente. Mas uma mente doente tem o poder de transformar um corpo curado. Entenda algo através desta mensagem. O primeiro milagre que Jesus ele irá realizar sobre a minha e sobre a tua vida não é do corpo, mas sim na mente. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Atos, capítulo de número 3? A Bíblia vem falando para nós acerca de um coxo esse que estava na Porta Formosa. Todos os dias ele era posto ali naquela porta a fim de pedir uma esmola. E um dia, 2 homens cheios do Espírito Santo estão subindo à hora nona, conjecturando, às 3 horas da tarde, ao templo para orar. E então eles veem este homem e diz para ele: não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Mas antes do levanta e anda, aqueles 2 homens disseram para aquele coxo: olhe para nós. Porque aquele coxo foi programado para andar, para viver olhando para baixo. Mas a partir do momento que ele escuta olha para nós, ele não pode mais viver olhando para baixo. Ele não pode mais viver prostrado. Ele não pode mais viver sem esperança. Ele tem que olhar para cima. A primeira cura que o coxo recebeu não foi em seus pés, não foi em seus tornozelos, mas sim em sua mente. Foi no olha para nós. Essa noite Jesus está dizendo para a vida de pessoas que estão assistindo esta live: eu entro hoje com cura na sua mente. Pensamentos de morte vão bater em retirada. Essa noite eu entro na tua vida e antes de curar o teu corpo, eu curo a sua mente. Eu transformo os seus pensamentos. Eu lhe dou uma nova visão. A primeira cura que Deus ele irá fazer sobre a tua vida não é no corpo, mas é em sua mente. Olhe para nós, foi dito para o coxo, e ele teve que olhar. Então, aí sim, foi dito para ele: não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós lhe damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Essa noite Jesus ele liberará a cura completa sobre vidas. Não será apenas uma cura no seu corpo, uma cura no seu coração, mas o primeiro lugar aonde Jesus
irá curar é a sua mente. O primeiro lugar que Jesus irá transformar é os seus pensamentos. O primeiro lugar que Jesus irá entrar mudando é a renovação da sua mente. E vendo-a, chamou para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. Isso aqui é muito lindo, porque impôs as mãos sobre ela. E o texto vai dizer que aquela mulher, ela endireitou-se. Logo endireitou-se. O toque de Jesus gerou naquela mulher cura. O toque de Jesus naquela mulher gerou transformação. O toque de Jesus naquela mulher gerou mudança. O toque de Jesus naquela mulher gerou uma nova história. O toque de Jesus naquela mulher gerou um testemunho. E aqui eu aprendo algo lindo, que o toque de Jesus transforma. Bora para a Bíblia? Você está lembrado de quando Jesus ele unta os olhos do cego em João capítulo de número 9 e manda que ele vá se lavar. Jesus toca naquele homem e manda que ele vá se lavar. E ele volta vendo. O toque de Jesus gerou cura. O toque de Jesus gerou transformação. O toque de Jesus gerou mudança de história. Nessa noite, Jesus ele está ministrando sobre vidas aqui, dizendo: o toque meu, ele é capaz de mudar vidas. O toque meu é capaz de transformar histórias. O toque meu é capaz de mudar diagnósticos. Jesus chegou, impôs as mãos sobre ela e imediatamente aquela mulher que estava encurvada agora endireita-se e começa a ter um novo futuro projetado. Porque aqui eu entendo duas aplicações. Primeira, Jesus ele toca naquela mulher. O toque de Jesus gerou cura. O toque de Jesus gerou transformação. E logo endireitou-se. Ela não precisou esperar um dia. Ela não precisou esperar uma semana, um mês, um ano. Foi imediatamente. Porque Deus, ele é o Deus de já.
O toque de Jesus em alguém essa noite gerará cura. O toque de Jesus em alguém esta noite gerará transformação. O toque de Jesus em alguém através desta mensagem gerará cura de traumas na alma. O toque de Jesus em alguém através dessa mensagem gerará cura interior. O toque de Jesus em alguém através dessa live gerará em pessoas mudança de pensamentos. E o texto prossegue dizendo que Jesus ele impõe as mãos sobre aquela mulher e imediatamente ela é curada. E então um dos príncipes da sinagoga indaga Jesus: é lícito curar todos os outros dias, mas vem tu hoje, um sábado, e cura esta mulher. O príncipe da sinagoga está indagando Jesus porque a lei dizia que não poderia fazer nenhum trabalho nos dias de sábado. E Jesus chega curando esta mulher. Então o príncipe da sinagoga ele fica bravo por este acontecido. Mas Jesus o repreende, mostrando que ela está acima da religiosidade. Porque muitas das vezes nós estamos tão fixados na religiosidade que nós não entendemos o trabalhar do Mestre. Mas Jesus mostra para aquele homem, para aquele príncipe da sinagoga, que mais importante do que a religiosidade é a alma. Mais importante do que a religiosidade é a vida. Nós precisamos entender que mais importante dos que os crivos religiosos são as almas. Nós precisamos entender que mais importante do que a religiosidade é entender o propósito de Deus. E ele chega curando esta mulher. E a Bíblia diz que era em um sábado. Nós sabemos bem que não era permitido fazer nenhum trabalho aos dias de sábado. Mas Jesus, ele chega curando esta mulher em um sábado, mostrando para mim e para você que ele é maior do que os protocolos, que ele é maior do que os dogmas religiosos, que ele é maior do que a lei, porque ele é a própria lei. A lei dizia: não pode curar, não pode fazer nenhum trabalho aos dias de sábado. Mas Jesus, ele chega quebrando protocolo, porque Jesus, ele é mestre
em quebrar protocolos. Bora para a Bíblia? Livro de Êxodo. A Bíblia nos conta acerca de um menino chamado Moisés. Joquebede gera Moisés. Mas havia um decreto de Faraó que não podia ter nenhum bebê. E se tivesse, todo menino que nascesse era para ser morto. Então, em um tempo de decreto faraônico, Jesus faz Joquebede gerar Moisés. E o menino, ele cresce. O menino, ele é um escudo para da escravidão. O menino, ele é uma ponte para que o povo saia do Egito. O decreto dizia: não pode ter nenhum menino, e se nascer, será morto. Mas em um tempo de decreto de Faraó, Jesus faz Joquebede gerar. O menino nasce, o menino cresce, o menino vira adulto, e o menino é usado para que seja um precursor para libertar o povo da escravidão. Bora para a Bíblia? Você está lembrado de quando o rei diz para Daniel e os demais que se fizesse uma petição ao seu Deus, ao cabo de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. O decreto era: está proibido fazer qualquer petição ao seu Deus no cabo de 30 dias. Se fizer, será jogado na cova dos leões e automaticamente ser morto pelos leões. Daniel, então, ele vai orar ao seu Deus. E alguns príncipes vê Daniel orando. Então vai contar para o rei. E o rei joga Daniel na cova dos leões. Mas Daniel, ele sai ileso em meio, porque Deus é o Deus que quebra protocolos. A história, a lei fala que não pode fazer nada aos sábados, mas Jesus chega curando no sábado, mostrando que ele é maior do que a lei, mostrando que ele é maior do que os dogmas religiosos, que ele é maior do que a religiosidade, que ele é maior do que tudo aquilo que falava que não poderia realizar nenhum trabalho. Bora para a Bíblia? Você está lembrado da mulher do fluxo de sangue? Durante 12 anos, esta mulher, ela padeceu com muitos médicos e nada foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu problema resolvido. Mas um dia ela vê que Jesus está passando. Então ela toma a atitude, que atitude, irmão Paulo? De enfrentar a multidão e tocar na orla de Jesus. Então o seu fluxo estanca e aquela mulher é curada. Eu acho muito lindo, pois aqui é um mistério muito grande. Porque a lei mosaica nós sabemos que dizia que algo que era impuro não poderia tocar em algo que era puro, pois senão gerava impureza. Mas aquela mulher, ela toca em Jesus e
a impureza que estava nela não passa para Jesus, mas a pureza que havia em Jesus transpassa e alcança aquela mulher. Oh glória! A lei dizia: não pode tocar, mas porque se tocar, você tornará aquilo que é puro impuro após o toque. Mas Jesus diz: quem é que me tocou? Porque senti que de mim saiu virtude. Oh glória! A pureza que estava em Jesus alcançou aquela mulher. Jesus chegou mostrando para a lei que ele é maior. Jesus chegou mostrando para a lei que a impureza que havia naquela mulher não era capaz de transpassar para ele, mas a pureza que havia nele foi capaz de alcançar aquela mulher. Jesus, ele diz para pessoas aqui através desta mensagem: eu sou o Deus que quebra o protocolo. Eu sou o Deus que quebra o decreto. Eu sou o Deus que quebra a palavra. Eu sou o Deus que quebro a lei. Eu sou o Deus que chego mostrando que eu que mando. Eu sou o Deus que chego mudando cativeiros. A lei falava que não podia curar ninguém ao sábado, que não podia fazer nenhum tipo de coisa ao sábado, mas Jesus chegou num sábado somente para curar aquela mulher, somente para transformar a vida daquela mulher, somente para gerar um novo testemunho para aquela mulher. Foi em um sábado que a cura chegou para a vida daquela mulher, porque se for preciso, Jesus ele chega quebrando protocolo para liberar a tua cura, porque se for preciso, Jesus chega quebrando palavra contrária para mudar a tua história. E ei, esteja pronto, pois o novo de Deus, ele chega em dias comuns. Durante 18 anos, esta mulher ia para a sinagoga, ouvia o culto e saía da mesma forma. Mas um dia que para ela era um simples dia, que era novamente iria assistir o culto e iria embora. Da mesma maneira, o céu demarcou para a vitória dela. Eu não sei se você irá pegar esta palavra, mas Deus está dizendo para vidas através dessa mensagem: esteja pronto, pois o extraordinário do Senhor acontece em dias comuns. Bora para a Bíblia? Livro de Marcos, capítulo 10 e o verso 46 em diante. Bartimeu era um homem cego, filho de Timeu. Estava à beira do caminho, mendigando atrás de uma esmola. Mas um dia ele ouve que Jesus está passando. E ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele diz com ainda mais voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda que o chamem,
e realiza o milagre sobre a vida daquele homem. Para Bartimeu, talvez aquele dia seria mais um dia a qual ele estaria ali, à beira da rua, as ruas de Jericó, pedindo uma esmola. Mas naquele dia foi o dia que o céu demarcou para realizar a cura, a transformação e o milagre sobre a vida daquele homem. Oh glória! Havia um paralítico que durante 38 anos, João capítulo de número 5, ele via o movimento das águas e pessoas sendo curadas. Mas um dia, Jesus tem um encontro com aquele homem. Oh glória! Isso aqui é muito forte, porque durante 38 anos, este homem viu pessoas entrando na água, sendo curada, eu sento nunca chegou. O meu fim é nesta cama. Mas um dia, que talvez para ele era um dia comum, a janela do céu se abriu e Deus demarcou para ter um encontro com ele e poder mudar a vida dele. E ter um encontro com ele e transformar a vida dele. Esteja preparado, porque o novo do Senhor, ele está em dias comuns. Para você é mais um culto, para você é mais uma live, para você é mais um dia onde você irá acordar, ir para o seu trabalho, fazer os seus afazeres e voltar da mesma maneira. Mas o Senhor, ele irá demarcar este dia para trazer a transformação sobre a tua vida, a transformação sobre a tua família. Sobrenatural do Senhor, ele ocorre em dias comuns. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.